Muito bom dia para você que acompanha o Canal Rural nesta manhã de sábado. Seja bem-vindo ao Estúdio Rural desta semana. A gente fala, claro, aqui do estúdio do Canal Rural Mato Grosso em Cuiabá. E você é nosso convidado a partir de agora para saber um pouco mais sobre o universo da produção de sementes aqui em Mato Grosso. Tem muito trabalho bacana sendo desenvolvido. Claro, também tem evento importante, né, para esse setor, para levar informação não apenas para os produtores de sementes, mas, claro, para todos os agricultores. E para falar comigo sobre isso hoje, recebo aqui no estúdio a Patrícia Bruneta, que é gerente de produção de sementes do Grupo Itaquerê e vice-presidente da Aprosmate, que aliás, né, Patrícia, a Aprosmate no próximo dia 10 agora está de aniversário. Seja bem-vinda, bom dia. Obrigada, Patrone, bom dia a todos. De fato, a Aprosmate agora no dia 10 de junho completa 43 anos de idade. Legal. Né? Estamos muito felizes e esperamos poder celebrar essa data tão importante para o nosso segmento aí na ocasião da feira de sementes que nós vamos promover no mês de junho. Legal, vamos falar já sobre isso, vamos falar sobre o trabalho da Aprosmate, que é a Associação dos Produtores de Sementes aqui de Mato Grosso. Mas antes, Patrícia, eu queria que as pessoas também conhecessem um pouco do teu trabalho, né? Eu mencionei aqui, gerente de produção de sementes do Grupo Itaquerê, né? Um grupo grande, né? Que tem várias atividades aí agrícolas e também trabalha com pecuária. Fala um pouquinho desse trabalho que você desenvolve lá. Patrone, eu sou engenheira agrônoma, né, e já atuo no setor de produção de sementes do Grupo Itaquerê há 18 anos. Né? Nos últimos anos nós temos restringido a nossa produção de sementes, principalmente a cultura do algodão, e a minha função sou responsável por esses campos de produção de sementes e sou responsável pela usina de beneficiamento de sementes de algodão que fica sediado no Distrito Industrial em Primavera do Leste. Mas o Grupo Itaquerê como um todo, ele atua no setor produtivo, né? Temos como principal commodity em área cultivada a soja, mas temos cultivo de algodão, plantamos, né, de segunda safra, né, o milho, o gergelim, temos áreas de feijão mungo, um pouco de sorgo, de milheto. Praticamos a pecuária no sistema extensivo e intensivo através do confinamento. Temos confinamento lá na região do Araguaia e temos confinamento aqui na região sul do estado, no município ali de Novo São Joaquim, na sede da Fazenda Itaquerê. Mas também atuamos no setor de geração de energia elétrica através de pequenas centrais hidrelétricas localizadas no município de Novo São Joaquim. E temos também diversas empresas, né, pessoas jurídicas que atuam prestando serviços diretos para essa produção nossa. Então, como por exemplo, nós temos os armazéns gerais, temos aqui na região sul do estado, mas temos um grande armazém de recebimento de grãos, né, no município de Porto Alegre do Norte. Temos a empresa de aviação agrícola que presta serviço de pulverização. Temos as algodoeiras que beneficiam o algodão que nós produzimos e também de alguns clientes. E temos a Udesil, que é a empresa que presta serviço de beneficiamento de sementes de algodão. Legal, uma diversificação muito grande que, aliás, retrata o que é Mato Grosso, né? É um estado que planta de tudo, né? E os produtores têm buscado cada vez mais a integração e principalmente a diversificação de culturas, né, e de atividades. Tendo em vista principalmente aí as oscilações, né, econômicas internas e externas, né, e que atinge diretamente o nosso negócio. Agora o Grupo Itaquerê, a gente tem um carinho muito grande aqui. Em 2010, né, nós tínhamos um programa no Canal Rural, um projeto que era o Caminhos do Algodão, naquela época mostrando aquela tentativa do algodão adensado aqui em Mato Grosso, 45 centímetros de espaçamento, e visitávamos constantemente 3 fazendas que participavam do projeto. Uma delas era a Fazenda Itaquerê, lá em Novo São Joaquim. O Ed era um entusiasta grande do sistema de cultivo do algodão adensado, né? A gente acabou se esbarrando ali na tecnologia de colheita, mas eu mesma, né, enquanto funcionária do Grupo Itaquerê, eu morei 5 anos na fazenda e fui responsável pelos campos de pesquisa de algodão, né? Por 5 anos nós testamos diferentes densidades de cultivo com diferentes cultivares, tudo na expectativa de poder viabilizar esse sistema de cultivo. Mas, enfim, né, não prosperou, para nós nós não conseguimos viabilizar, mas o Ed realmente era um entusiasta. Mas essa é uma das características também aqui dos produtores que construíram, né, essa produção agrícola em Mato Grosso, justamente buscar tentativas, né, e só esgotar as tentativas quando realmente vê que não dá certo. Que não dá certo, exatamente, né? E assim foi com a cultura do algodão, né? Foi através de uma série de tentativas e erros, né, sucedidas, que acabaram viabilizando o cultivo, né?
né? Como é a soja e como tantos outros. Maravilha. E assim, a gente tem um carinho muito grande, porque sempre fomos muito bem recebidos lá. Fica aqui o agradecimento, né? 13 anos depois, voltando a falar sobre esse projeto, muito bacana. Agora vamos falar da Aprosmate, né? A associação completa na próxima semana, no próximo dia 10, 43 anos de história. Sim. E um trabalho, né, muito importante, né, de fato, para agregar o setor, para defender o setor produtor de sementes. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, da tua participação ali, que já faz também alguns anos que você está ali à frente, junto com toda a equipe, claro. De fato, quando assumi a função de gerente de produção de sementes em 2006, quando eu fui convidada pelo meu cunhado, né, o Eloy, logo como uma das primeiras responsabilidades que ele me deu foi a participação nas assembleias, na condição de associados que nós somos da Aprosmate. Então, eu participei por muitos anos apenas como associada. E depois, há uns 8 anos, um pouquinho mais de 8 anos, eu fui convidado para integrar a diretoria. Então, eu estive por 2 anos como conselheira fiscal, como membro do Conselho Fiscal, e nos últimos 6 anos na presidência do Gutenberg, eu participei da diretoria, participei como secretária, e depois, no final, nos últimos 2 anos, como diretora, como vice-presidente institucional, e agora também na gestão do Nelsinho, eu também estou como vice-presidente institucional. Então, eu já estou na diretoria há pouco mais aí do que de 8 anos, né? E a Aprosmate, ela foi criada tendo em vista a importância do insumo, que é a semente no cultivo de qualquer espécie. Se você pensar, a semente ela carrega praticamente 90% do potencial produtivo de uma lavoura, né? De modo que, se você errar na semente, não tem insumo que dê conta de recuperar o potencial produtivo da lavoura. E a Aprosmate, ela foi constituída com o intuito de organizar esse sistema de produção de sementes no nosso estado, né? Através da associação, então, dos produtores das principais culturas. Hoje nós estamos lá com 37 associados, são multiplicadores de sementes de soja, de algodão, de milho e das pulses, né? Atualmente das pulses. Nós temos vários associados da Profia que participam com a gente como associados também. Então, ela presta uma série de serviços, ela atua através de fomento da produção de sementes junto aos órgãos públicos, através da sugestão de projetos de leis, de criação de projetos de leis, de fomento de políticas que beneficiam o nosso setor, mas ela também oferece uma série de serviços diretos e indiretos para os associados e também para os produtores de uma forma em geral, como, por exemplo, os laboratórios, né? Hoje nós temos 4 laboratórios na Aprosmate que prestam serviço. Nós temos o laboratório de análise de sementes, nós temos o laboratório de nematologia, nós temos o laboratório de sanidade vegetal, que analisa a presença de patógenos e identifica patógenos nas lavouras, e nós temos mais recentemente o laboratório recentemente inaugurado, que é o laboratório de HPLC, que visa analisar a qualidade do tratamento químico das sementes nos lotes de sementes. Então, no que tange às moléculas inseridas e a concentração dessas moléculas no tratamento. Então, a Aprosmate, ela atua nesse segmento, organizando, né, esse segmento de maneira ética e fomentando o nosso negócio no âmbito do nosso estado e a nível de Brasil como um todo. Excelente. Vamos traçar um raio-x nesse primeiro bloco ainda, Patrícia, da produção de sementes aqui em Mato Grosso, né? Quantos hectares ocupam? Né, os associados, evidentemente, da Aprosmate, né, quanto se produz, para onde tem ido essa semente? Certo. Em área, nós devemos passar aí os 250 mil hectares de campos de semente de soja, né? Isso perfaz aí um montante de pouco mais de 9 milhões de sacos por ano. Esse cultivo aí, esse volume de semente, ele chega a permitir aí um cultivo de próximo de 6 milhões de hectares. Obviamente que essa semente, a maior parte dela fica no nosso estado, mas ela também é comercializada fora daqui. Nós temos clientes, né, em Rondônia, temos na Bahia, temos em Goiás, em Mato Grosso do Sul e em outros estados da federação. Legal, uma participação expressiva, né, uma produção expressiva. E nesse momento que a gente está aí há poucos meses do sinal verde para o plantio da soja, como é que está, como estão as expectativas de vocês com essa próxima safra e essa procura pelos produtores? Apesar de a gente estar vivendo, né, nós temos visto aí
um regresso, vamos dizer assim, no valor da commodity, né? Se comparado com o que nós vivemos no ano passado, nós temos expectativa de boa produção e para algumas cultivares, a gente sabe que algumas são mais tranquilas de produção, outras nem tanto, mas nós temos uma expectativa positiva de produção e de comercialização dessa semente para essa próxima safra, sendo que boa parte dela já está, inclusive, comercializada. Pois é, os produtores sabem, né, que onde você não pode economizar justamente é com a semente. Como você diz, uma boa safra não começa só no bom plantio, começa com a boa escolha da cultivar correta para aquela situação, né? Exatamente, né? Se ele errar na qualidade da semente, depois dificilmente ele consegue, através dos insumos de adubo, de defensivos, né, recuperar um potencial perdido por uma semente de baixa qualidade. Se você pensar que o custo da semente, no custo de produção, mesmo ela trazendo toda a tecnologia embarcada que a biotecnologia agrega, né, na semente, ela perfaz aí um percentual de 2, 3%. Então, na minha opinião, ele não pode errar na escolha da semente, não pode errar na escolha do produtor de semente que vai fornecer esse insumo, né? É de extrema responsabilidade essa etapa no processo produtivo de qualquer cultura. Excelente. Patrícia, a gente vai rapidamente para um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para continuar esse bate-papo e falar da feira, né, a Feira Brasileira de Sementes, que acontece daqui 2 semanas aqui em Mato Grosso. Daqui a pouquinho a gente volta ao Estúdio Rural, continue com a gente. Já se passaram 11 minutos. Estamos de volta ao Estúdio Rural desta semana, falando sobre produção de sementes aqui em Mato Grosso, recebendo Patrícia Bruneta, que é vice-presidente da Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes aqui do estado. Patrícia, a gente terminou o bloco anterior falando um pouquinho sobre a qualidade da semente, a importância desse cuidado, né, e claro, dos números, né, da representatividade da Aprosmate aqui no estado, que atende também, evidentemente, outros estados do país. O tema qualidade da semente é algo que sempre está em pauta quando a gente fala tanto dos produtores quanto dos agricultores que vão consumir, né, esse produto, vão utilizar esse produto. E eu sei que é uma pauta muito sensível, que vocês gostam sempre de reforçar a importância dos cuidados, né, e eu queria que você trouxesse um pouquinho como vocês têm olhado e tratado esse tema, né? Dentro da concepção aí da atuação da Aprosmate, nós abordamos os diversos aspectos relativos à preservação da qualidade. Inclusive, esse é um dos pontos persistentes nas últimas gestões, né, da associação, e acredito que vai sempre permear as discussões no interior da associação. É o que diz respeito à qualidade. Nesse quesito a gente fala de genética, de pureza genética. Se você considerar aí os eventos da biotecnologia, é extremamente pertinente nós preservarmos a integridade genética dos materiais. Caso contrário, você tem problema ali de cobrança, de royalties, de tecnologia que foi ou não utilizada pelo produtor durante a constância da lavoura desse material no campo, né, ou não. Então, nós temos a pureza, a gente fala de pureza genética, a gente fala de qualidade fisiológica. Esse é sempre um ponto de bastante discussão. Diz respeito principalmente ao vigor e à germinação. Depois a gente tem um pouco que se preocupar com os aspectos sanitários, né, que diz respeito aí a patógenos de campo e a patógenos de armazenagem no lote de semente, presente nos lotes de semente. Mas a qualidade fisiológica é sempre um ponto bastante presente nas nossas discussões. Isso porque produzir sementes de soja não é um trabalho fácil, Patrone. É realmente para poucos e demanda uma expertise e um time multidisciplinar dirigido a isso. Então, para você ter um lote de alta qualidade de semente, você precisa zelar desde a escolha da área onde você vai implantar esse campo, depois identificar a cultivar que apresenta demanda de mercado e que se adequa àquela região onde você vai produzir. Aí você vai ter uma série de cuidados com equipamentos que você vai utilizar, com tecnologias de cultivo no intuito de preservar a sanidade, a integridade dos grãos que vão vir daqueles campos, né? Você vai cuidar da limpeza dos equipamentos que você vai utilizar no processo, principalmente de colheita e depois de beneficiamento, para que não haja mistura no pós-colheita de
variedades diferentes, né, de traits, de tecnologias diferentes, né? E por fim, o multiplicador vai cuidar muito do processo de armazenagem, para não correr o risco de perder todo o investimento de cuidado que ele teve desde a implantação daquela lavoura até o beneficiamento e armazenagem. Então, é preponderante o cuidado dele no processo de armazenagem. Exatamente. E aí a gente está no estado em que as distâncias são muito grandes, Sim. né? E aí a questão logística é algo também que por muito tempo continua sendo um entrave, mas por muito tempo foi um entrave ainda maior, um desafio ainda maior. Uma Sim. estratégia que eu já vejo muitas empresas adotando é justamente a construção de centros de distribuição estrategicamente posicionados em várias regiões para que essa semente possa chegar mais rápido ao produtor e ficar armazenada em condições, né, as ideais até próximo da época do plantio. Exatamente, Patroni, essa é a principal estratégia no que diz respeito à definição da localidade, da implantação desses centros de distribuição. Hoje, os multiplicadores, com o propósito de diminuir o período de trânsito e o período de armazenagem nas propriedades dos produtores, haja visto que a grande maioria não dispõe de armazém refrigerados e nem das melhores condições de armazenagem para essa semente no período que compreende o recebimento e o plantio, entre o recebimento dessa semente e o plantio. Então, muitos produtores investiram em centros de distribuição localizados próximos do mercado consumidor dessas sementes. É o que a gente tem visto aí com os grandes grupos, né? Ali na região da 163, nós já temos uma série de armazéns implantados para atender grandes multiplicadores de semente, com o objetivo de aproximar, então, a entrega desse material para o produtor, né? E reduzir esse prazo e a permanência da semente na propriedade antes do cultivo. Lembrando que a qualidade da semente ela precisa ser preservada, ou seja, tudo que você não fizer nesse sentido, você está perdendo a qualidade de germinação, poder de vigor, justamente. Exatamente, a partir do momento que você retira ela do pé, é uma luta constante até o momento em que você volta a colocar ela no solo com o intuito de preservar aquela qualidade que você adquiriu no momento da colheita. Perfeito. Patrícia, a gente vive um momento em que a informação talvez nunca tenha sido tão importante quanto agora, né? Sim. A comunicação, a informação e o conhecimento, que sempre são fundamentais, né? Tem um peso relevante ainda maior em todos os setores. E vocês têm também investido nisso, né? E um dos exemplos é a própria FEBRASEM, né? Que é a Feira Brasileira de Sementes, que vai acontecer agora, dia 15 e 16, se eu não me engano, de junho, a segunda edição. Queria que você falasse um pouquinho desse projeto, o que nos espera nessa nova edição. Exatamente, você resumiu bem, né? É intuito da Aprosmate levar conhecimento técnico, de legislação, né? Levando em consideração novas leis, portarias, e tudo que há de novidade com o propósito de agregar no segmento da produção de sementes. Foi assim que surgiu, foi dessa concepção, dessas ideias que surgiu a FEBRASEM. Então, o ano passado nós tivemos a primeira edição da FEBRASEM ali em Rondonópolis, né, dentro do Parque de Exposições de Rondonópolis, e nós tivemos um público de aproximadamente 150 pessoas, em torno de 12 expositores, todos eles diretamente ligados com o setor de produção de sementes. Então, nós tínhamos ali empresas de armazenagem, nós tínhamos empresas de máquinas de tratamento de semente, nós tínhamos empresas de melhoramento, né, de cultivares, de desenvolvimento de novas cultivares, e nós tivemos uma gama de palestras com conteúdo técnico, com conteúdo econômico, todo esse conteúdo vislumbrando o nosso segmento. Para esse ano, nós aumentamos significativamente, praticamente triplicamos o tamanho da nossa feira, já que nós esperamos ter um público de aproximadamente 500 pessoas por dia, né? Foram abertas 500 inscrições, já estamos bem próximos de fechar o limite das inscrições, né? Ainda temos, então, para quem se interessar em participar com a gente, ainda temos algumas vagas em aberto, e nós estamos esperando, então, 35 expositores para participar com a gente, e todos eles ligados diretamente com o nosso segmento ou com o setor produtivo como um todo. E nessa oportunidade nós concentramos diversos temas para as palestras, né? Nós convidamos ali o professor Alexandre Nepomuceno, lá da Embrapa, Soja,
né? Ele que é especialista em biotecnologia de soja, ele vai fazer a palestra de abertura. Nós temos palestras, vamos ter a Fátima Zorato para falar sobre qualidade fisiológica, principalmente qualidade fisiológica, levando em consideração aspectos de cultivo no campo e de avaliação de qualidade mesmo a nível de laboratório. Nós vamos ter o Jonas, que vai vir falar um pouco sobre legislação, nós temos o Coimbra, que vai falar sobre armazenagem de sementes, Coimbra, ele que é isso, ele que tem toda uma expertise e um conhecimento em torno desse assunto. E depois nós temos palestras de assuntos gerais, temos ali o Arthur Igreja, que vai vir falar sobre inovação. Enfim, é um apanhado de assuntos e de temas que a gente entende que podem agregar aos responsáveis técnicos, aos proprietários das empresas e às pessoas que estão direta ou indiretamente ligadas no segmento do setor de produção de sementes. Esse crescimento que você ilustrou aqui do ano passado, da primeira edição para essa segunda edição, mostra que é um tipo de evento que vem realmente para ficar, porque tem uma demanda grande tanto por parte dos expositores quanto do público, né? Ou seja, há ainda sempre essa carência, né, de buscar mais informações, de buscar mais esse contato, esse network próximo. Com toda certeza. O setor de produção agrícola, ele vem cobrando muito dos multiplicadores de semente, em qualidade, em pontualidade, em diversos aspectos. E a feira, ela nesse formato de 2 dias, ela concentra um volume de informações e uma diversidade de informações bastante significativo. Então, além da oportunidade de você estar ali, né, com especialistas e com pessoas que dominam os temas para os quais foram convidados a falar, também é uma oportunidade de você se relacionar com outras pessoas do mesmo segmento, trocar informação acerca dos problemas, das dificuldades e, por que não, também, né, dos bônus que tem tido no nosso segmento, se é que a gente pode dizer assim, das facilidades que a gente tem tido. Então, esse é o principal objetivo da feira, esses são os principais objetivos. Perfeito. Patrícia, obrigado pela sua participação aqui. Fica o convite, Obrigada então, a você. segunda edição da FEBRASEM, 15 e 16 de junho, em Rondonópolis. Obrigado a você que nos acompanhou neste sábado. Fiquem bem. Até a próxima semana.